Olá, alunos. Sou a professora Rosivana, professora de Ciências, e o nosso assunto de hoje é o ser humano, sistemas integrados e digestão. Então, nós vamos estar conhecendo um pouco sobre os sistemas integrados do corpo humano. A gente vai estar estudando eles de maneira isolada, mas nós vamos perceber que um sistema ele depende do outro para o seu funcionamento, né? Então nós vamos estudar individualmente, mas eles só funcionam se eles estiverem integrados. E nós vamos primeiro conhecer o sistema digestório, a nossa digestão, a nossa respiração, posteriormente a nossa circulação, e assim por diante nós vamos estar conhecendo os órgãos e o funcionamento do corpo humano, do nosso corpo humano, como é que ele funciona. Vamos lá. Ser humano, sistemas integrados e a nossa digestão. O organismo dos animais, eles não conseguem utilizar a energia luminosa do sol para sintetizar seus alimentos, diferentemente do que fazem os organismos clorofilados por meio da fotossíntese. É por isso que o ser humano se alimenta durante toda a sua vida. Os alimentos nos fornecem diferentes tipos de nutrientes, são fontes de energia e nos proporcionam substâncias necessárias ao crescimento do corpo, bem como a reposição das perdas diárias. Por exemplo, quando o corpo precisa repor algumas células, formar novos tecidos ou recompor algum tipo de tecido danificado. As substâncias utilizadas são provenientes dos alimentos, né? Então, aqui nós temos a função dos alimentos do nosso corpo. Eles são fontes de energia, fontes de matéria-prima para a construção, né, do organismo humano. Então, eles são um conjunto de vários nutrientes e esses nutrientes vão apresentar funções no nosso organismo. A maioria das moléculas que constituem os alimentos, como as proteínas, os lipídios e os carboidratos, são relativamente grandes. Para que essas grandes moléculas ou macromoléculas possam ser assimiladas pelo nosso organismo, é necessário transformá-las em compostos mais simples e menores. Esse processo de transformação do alimento denomina-se digestão, né? Então, a quebra das moléculas presente nos alimentos, essas substâncias, proteínas, lipídios e carboidratos, elas precisam ser absorvidas pelo nosso organismo. Logo, todo esse processo de transformação desse alimento, nós chamamos isso de digestão. E durante a digestão, as macromoléculas dos alimentos sofrem a ação das enzimas, proteínas especiais que as transformam em moléculas menores para que possam ser utilizadas pelo nosso organismo. E aí entra em ação o nosso sistema digestório, né? Toda essa transformação que ocorre nos alimentos são função do sistema digestório, que se inicia na boca e termina no ânus. E desde o início, ao auxílio das glândulas anexas, as quais vão fornecer substâncias necessárias ao processo de digestão, tais como as enzimas que a gente acabou de falar. Ao final da digestão, as moléculas menores podem ser absorvidas e enviadas para as células do nosso corpo. E aí nós vamos ter os órgãos do sistema digestório que vão participar de todo esse processo, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, além das glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, todos esses órgãos que vocês estão observando na imagem vão, né, participar do processo de digestão dos alimentos em nosso organismo. Nós vamos estar conhecendo as funções do sistema digestório, que é preensão, mastigação, deglutição, digestão e absorção. Então, todas essas são as funções
do nosso sistema digestório. Divisão do sistema digestório, como ele é constituído. Então, nós vamos ter o canal alimentar, o tubo digestivo também que nós chamamos, que é a cavidade bucal, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso, reto e ânus. E os órgãos anexos, glândulas salivares, que vão estar presentes na boca, o fígado e o pâncreas. Aqui nós temos uma imagem, mostrando tendo uma visão geral de todo esse processo, todos os órgãos do sistema digestório, do trato gastrointestinal. Vocês podem estar observando. A imagem. A gente vai estar conhecendo cada um desses órgãos, A boca, que é formada pelas bochechas, pelos palato duro e mole e pela língua e os dentes. Vamos ver que os dentes, eles têm a função de cortar, de rasgar e triturar os alimentos, Então, nós vamos ter, nós temos uma visão geral da boca, dos dentes, da língua, do palato duro e mole. E os dentes, eles vão ter esta função. E cada dente, conjuntos de dentes também tem a sua função, Os dentes incisivos têm a função de rasgar, os dentes caninos de cortar e os dentes premolares de triturar o alimento. E os dentes molares têm a função de esmagar o alimento. Dentes. Um homem adulto, ele apresenta 32 dentes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. A primeira dentição, que nós chamamos de dentição de leite, nós vamos ter menos dentes, são 20 dentes que aparecem a partir dos 6 meses de idade. Aí nós vamos ter 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Partes de um dente, então o dente ele é constituído por várias estruturas também. Aqui nós temos uma visão geral, o esmalte que reveste o dente, a dentina e a gengiva, a cavidade pulpar, a polpa, o cimento, o canal da raiz, o osso alveolar, o ligamento, o nervo, e o suprimento sanguíneo. Existem 20 dentes decíduos e 32 dentes permanentes em uma dentição completa. Aí nós vamos ter também os dentes divididos em 3 partes, que é a coroa, o colo e a raiz, que onde a coroa, onde é a parte externa do dente, e a raiz e o colo é a raiz é a parte interna, fica dentro da gengiva, e o colo é a parte intermediária do dente, e a coroa é a parte externa. É o que nós conseguimos ver. As glândulas salivares também estão presentes na boca, é um órgão anexo, e ela tem a função de produzir a saliva, que vai lubrificar e dissolver os alimentos. E começa a decomposição química dos carboidratos e lipídios, começa na boca. Por exemplo, a digestão do pão, que tem uma grande quantidade de carboidrato, os lipídios, como por exemplo, que nós chamamos elas de gorduras, tipo a manteiga, vai começar a sua digestão na boca. Então, o processo de digestão desses alimentos, carboidratos e lipídios, que são substâncias, são os nutrientes presentes nos alimentos, eles vão se iniciar na boca. A faringe é responsável pela deglutição. Durante a etapa faríngea da deglutição, a língua se mantém contra o palato, a parte nasal da faringe é fechada, a laringe sobe, a epiglotite fecha a laringe e o bolo alimentar é conduzido ao esôfago.
Esse processo, então, vocês estão observando aí, ele permite com que o alimento não entre para as nossas cavidades nasais. Então, todo esse processo é para permitir com que ocorra a deglutição do alimento e ele passe para o órgão chamado de esôfago. O esôfago, aqui nós temos uma visão geral dele, tá? Também é uma estrutura dividida em várias partes, né? Em porções do esôfago. Vocês podem observar melhor aqui. E aqui nós vamos ter, né, que ele pode se distinguir em 3 porções no esôfago: cervical, a parte torácica e a parte abdominal. O esôfago, ele realiza movimentos para levantar o bolo alimentar até o estômago, né, os quais são denominados de movimentos peristálticos. Então, através desses movimentos, chamados de movimentos peristálticos, o alimento ele é conduzido até o estômago. O bolo alimentar, o alimento que foi mastigado, foi triturado, foi esmagado, ele passa a ser chamado de bolo alimentar, né, e ele sofre o processo de deglutição, né, e através dos movimentos peristálticos realizados pelo esôfago, ele chega, esse bolo alimentar, até o estômago. O estômago, né, que vocês estão vendo uma imagem dele, as partes que é constituído, e no estômago o bolo alimentar ele vai transformar-se em quimo após ser misturado com o suco gástrico. O suco gástrico apresenta seus componentes, a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Então, no estômago, a função dele é produzir o suco gástrico, né, que contém o ácido clorídrico, e essa substância ela vai transformar esse alimento, vai tirar do alimento as proteínas, né, que são os nutrientes presentes, tipo em carnes, por exemplo, né, carnes de boi, de frango, de peixe, que são alimentos ricos em proteínas. E essas proteínas vão ser retiradas desse alimento no estômago, através da atuação desta substância chamada de pepsina, essa enzima. E depois dele ser misturado a essa substância, essa enzima, ele passa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. Então, esse ácido ele vai neutralizar o pH do estômago e isso vai ativar essa substância chamada de enzima, né? Mesmo quando não ocorre alimentos no estômago, essa substância ela continua sendo produzida, né? E aí, se não tiver, né, alimento para essas substâncias atuarem em cima, elas vão causar, né, uma irritação na parede do estômago, né? Pois, né, esta parede ela é um muco que reveste a parede. Então, a renovação constante das células que revestem, né, o interior do estômago, elas acontecem todo o tempo, né? Então, a importância de se ter uma alimentação, né, exata, uma alimentação na hora certa, né, para que essas substâncias elas possam atuar sobre o alimento e não leve, né, a causar, né, uma doença que muito conhecida por nós, que é as doenças gastrointestinais, por exemplo, a gastrite, né, que muitas vezes está associada à atuação de uma bactéria, né, chamada de H. pylori, que causam, né, dores abdominais, né, desconforto ao ser humano. Intestino delgado. A maior parte da digestão e a absorção dos nutrientes dos alimentos ocorre no intestino delgado, né? É um órgão dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. Na primeira porção, chamada de duodeno, o quimo vindo do estômago sofre a ação das secreções pancreáticas, suco pancreático, que é produzido no pâncreas, da bile, que é produzida no fígado, e de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, como suco entérico ou intestinal.
A secreção pancreática ela é rica em bicarbonato e ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Além disso, apresenta enzimas diversas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas, né, fazendo a absorção desse nutriente para o organismo. O quimo, então, passa a ser chamado de quilo. O jejum no ilho, as porções seguintes no intestino delgado, vão atuar principalmente na absorção dos nutrientes, graças à presença das vilosidades e microvilosidades que estão presentes no intestino delgado. As vilosidades são dobras do revestimento do intestino, enquanto as microvilosidades são projeções nas células epiteliais da vilosidade, como vocês podem ver aqui na imagem, né? O intestino delgado, tá? As paredes do intestino delgado, tá? E as vilosidades intestinais que têm, né, a principal função delas é de absorção de todos os nutrientes, né, presentes no alimento, né? Então, no intestino delgado, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar, nós vamos ter o bolo alimentar, no estômago nós vamos ter o quimo e no intestino delgado nós vamos ter o quilo. Vamos ver a função do intestino grosso. As partes do intestino grosso são o seco, o colo, o reto e o canal anal. Com cerca de 1,5 metros de comprimento, esse órgão é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal, né? Responsável pela formação das fezes. Vamos ver a função do fígado e pâncreas. Fígado, segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Atua em diversas funções do organismo, porém na digestão seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e posteriormente é lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, né, ou quebra das moléculas de gordura, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra da gordura, né? Então aqui nós temos a imagem do fígado, tá? Que produz a bile e que fica armazenada nessa outra estrutura chamada de vesícula biliar e gradualmente é secretada ao duodeno, atuando na digestão dos lipídios. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas, né? O que seria isso? Né? A porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo, e a porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon, que atuam no controle, no metabolismo de glicose, né, de açúcar no nosso organismo. Aqui nós podemos observar o pâncreas, que produz o suco pancreático, que possui várias enzimas e age na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. E, né, nós temos também a função, né, endócrina, que é a produção do hormônio da insulina e do glucagon no nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre o nosso sistema digestório, né, sobre o funcionamento da nossa digestão, e até a próxima aula. E não esqueçam de resolver a atividade.